eu sou Márcio Espímpolo e hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas autoridades que sempre chegam nos condomínios e querem entrar nos condomínios a todo custo, como por exemplo, um oficial de justiça, a polícia militar, a polícia civil ou qualquer outra autoridade que esteja ali com uma ordem judicial ou mesmo sem uma ordem judicial. Como é que o síndico, zelador ou porteiro podem se comportar ou devem se comportar nesse momento? Bem, é importante saber primeiramente que quando, por exemplo, um oficial de justiça chega às portas do condomínio, ele deve ter uma identificação. O porteiro, ou quem estiver ali fazendo as vezes do porteiro, deve solicitar imediatamente a sua identificação e ele não deve entrar imediatamente só pelo fato dele estar falando que é um oficial de justiça. De posse dessa credencial, o porteiro ou síndico, ele vai verificar se essa credencial é realmente correta. Se ele tiver alguma dúvida, ele deve procurar um advogado, de preferência o advogado do próprio condomínio, para que possa verificar e averiguar se esse oficial de justiça, se essa pessoa que está se apresentando como oficial de justiça realmente é um homem da lei, por assim dizer. Além disso, é preciso que ele tenha um mandado em mãos. Por exemplo, se ele vai fazer uma busca e apreensão de um veículo, se ele vai fazer uma busca e apreensão de uma pessoa, um menor, por exemplo, se ele vai fazer uma apreensão junto com a polícia de algum bem dentro da unidade, se ele vai fazer um despejo, se ele vai fazer uma penhora, tudo isso é preciso que ele tenha um mandado, na maioria deles, escrito. Por que nós dizemos que na maioria deles ele é escrito? Porque pode ser que, como por exemplo em casos de juizado especial de pequenas causas, esse mandado seja verbal. O juiz mande o oficial de justiça ir lá para fazer ou cumprir determinada ordem. Mas quando acontecer isso, o porteiro precisa entender também, precisa saber de que processo é, para que o seu advogado possa ajudá-lo a identificar esse oficial de justiça. Bem, então esse é o primeiro passo, é muito importante que o porteiro identifique e não fique com medo de pedir a identificação dessa pessoa que está se apresentando como oficial de justiça. Isso vale também para o policial militar. Se o policial militar diz para o porteiro que ele precisa entrar no condomínio para fazer alguma busca, ele também precisa ter um mandado. Ele não pode sair batendo nas portas dos condomínios e entrando ao seu bel prazer. Precisa sim ter um mandado e aí o porteiro precisa saber conhecer, né, como é esse mandado, e isso certamente, logicamente ele não é um técnico, ele vai precisar de um advogado. Então, chegando qualquer uma dessas figuras no condomínio, ele precisa pegar o telefone e ligar para o advogado do condomínio. Se ele não conseguir acesso, liga para o síndico ou para alguém, para a administradora, para ajudá-lo a resolver esse problema. Fato é que o porteiro não pode deixar que essas pessoas entrem sem a devida identificação, sem o devido controle de acesso. Uma outra questão, o oficial de justiça ele pode entrar a qualquer hora dentro do condomínio? Pode ser até à noite? Tem casos que sim. Por isso vai estar constando lá no mandado quais são os poderes que o oficial de justiça tem. Em regra, ele não entra depois do horário das 18 horas, mas pode ser que tenha uma ordem especial dentro daquele mandado que determine que ele pode entrar. E ele pode, inclusive, arrombar as portas. Pode ser, por exemplo, que dentro do condomínio tenha algum devedor de pensão alimentícia ou qualquer outra situação, mesmo uma apreensão de veículo, que as pessoas, o devedor esteja ali numa situação de não recepcionar o oficial de justiça. Então o oficial ele pode sim, inclusive, chamar um chaveiro para arrombar aquela porta, se tiver previsto também no mandado dele. Então nem o síndico, nem o zelador, nem o porteiro pode se colocar contra essas atuações, essas situações. Por isso que precisa de um advogado orientando o condomínio até onde o oficial de justiça pode atuar, até onde a polícia pode atuar. Bem, e se for uma apreensão de veículo, por exemplo, o oficial de justiça quer entrar dentro da garagem para ver se tem um veículo lá que ele está procurando. Se ele entrar, de preferência acompanhado por alguém do condomínio, e
encontrar esse veículo dentro da garagem, se esse veículo bater com as características do mandado dele, ele pode retirar esse carro da garagem. Ele pode chamar um guincho, ele pode chamar também alguém para que possibilite que ele tire esse carro dali da garagem e pode levar embora. Muitas vezes ele nem vai deixar nada, nenhum documento para o condomínio, até porque o mandado de busca e apreensão geralmente fica uma via com a pessoa, o devedor, e a outra via vai para a empresa, para a instituição que solicitou essa busca e apreensão. O condomínio pode, logicamente, solicitar tirar uma foto do documento ou uma cópia, e isso o porteiro pode fazer imediatamente quando o oficial de justiça estiver entrando dentro do condomínio. Então, é muito importante entenderem que o oficial de justiça pode sim entrar em horários alternados e pode também arrombar, inclusive, portas, e pode retirar veículos mesmo sem a presença do devedor. Então, essas são algumas dicas para você, síndico, principalmente, orientar o seu porteiro, que deve ser muito bem orientado nesse sentido, para não barrar uma autoridade policial, para não barrar uma autoridade judiciária, no caso oficial de justiça, sem conhecimento nenhum. Mas cautela é sempre importante. Verifique a credencial, verifique a identificação, porque muitos golpes estão acontecendo em nosso país. Grande abraço a todos e até a próxima.